Nos últimos dias, o relacionamento de dois participantes do reality show Big Brother Brasil reacendeu a discussão sobre relacionamentos tóxicos nas redes sociais. Grifão e do modelo Gabriel Fop, nesta edição do Big Brother Brasil, dominou as rodas de conversa dentro e fora da casa, após a formação do primeiro paredão da temporada. Antes de iniciar a votação no último domingo, Tadeu Schmidt deu um recado sobre o relacionamento da dupla no confinamento. Eu tô aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. O apresentador citou algumas frases ditas por outros participantes do reality que chamaram o casal de muito chato e tóxico. Ele relembrou também diálogos de Bruna e Gabriel. Eu sinto que eu sou o homem da relação aqui. Já já você vai tomar umas cotoveladas. E então Tadeu deu o alerta. Gabriel, numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Desde que o casal foi formado, ainda na primeira festa do reality, a dinâmica entre os dois ficou marcada por uma série de discussões e comentários grosseiros. Em um dos episódios, enquanto conversavam na área externa da casa, Gabriel deu um puxão no braço da atriz, dizendo que ela o interrompeu enquanto falava. Então, só que você me atropela. Mas a vida vai ser assim. Em outro momento, enquanto conversava com o MC Guimê, Gabriel fez comentários parecidos quando Bruna tentou falar algo. Toda hora você vai me atropelar nessa p... Eu sou mudo ou você que é surda? Além disso, um momento em que Gabriel empurra a atriz para conseguir entrar no confessionário primeiro e fazer o raio-x causou revolta nas redes sociais. Vem primeiro. Vai. Depois a Bruna quiser ir. O modelo também já fez comentários sobre Grifão, dizendo que ela parecia uma sarna enquanto era abraçado. Além de brincadeiras grosseiras com a aparência da atriz, ele chegou até mesmo a insinuar que ela tinha DST. Não era você que tinha HPV? Cara, que horror. Os contínuos episódios de desrespeito e hostilidade em tão pouco tempo de confinamento preocupou a produção e os fãs do reality. Após o aviso de Tadeu, os dois brothers concordaram em se afastar e manter somente uma relação de amizade. Nas redes sociais, os fãs do programa compararam o casal com Emily Araújo, do BBB 17. Naquela edição, o médico foi expulso do programa por agressão, depois que o relacionamento tóxico e abusivo dentro do programa tomou proporções graves. Após a edição de domingo, a equipe, família e amigos que administram as redes sociais de Bruna publicaram uma nota oficial sobre o caso, afirmando repúdio a este tipo de comportamento. Também pelas redes sociais, o perfil oficial de Gabriel Tavares publicou um pronunciamento sobre o caso, afirmando que os familiares esperam que o recado ao vivo sirva para reflexão e aprendizado de ambas as partes dentro e fora da casa. Uma discussão de fato muito importante que acende um alerta, seja num relacionamento romântico, entre amigos e até mesmo entre familiares ou até um relacionamento profissional, é preciso a gente estar atento a esses sinais de um possível relacionamento tóxico. Por isso que a gente convidou hoje a psicoterapeuta Daniela Freguglia. Bom dia, Daniela, que está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, gente. É um prazer. Muito obrigada. Bom dia. Como eu falei, relacionamento tóxico é algo que está em evidência, muito falado, mas eu acredito que também muito banalizado. E existe uma grande diferença entre tornar um assunto, né, colocar um assunto em evidência e banalizá-lo, né? Então, assim, de fato, sem banalizar, para a gente entender a raiz da questão, né? Num relacionamento romântico, o que seria esse relacionamento tóxico, Daniela? Então, alguns sinais, né, indicam a presença de uma toxicidade, né, de repente. Mas a gente associa isso geralmente a um padrão que a gente imagina, meio imaginário, de que é uma violência muito física, é um homem muito machão, uma menina muito frágil. E, na verdade, assim, quando a gente vê na realidade, tem características que são bem sutis e que indicam, sim, o relacionamento tóxico. Por exemplo, as críticas. As críticas feitas de uma forma destrutiva, de uma forma que ofendem, que humilham, assim como a gente tem visto no programa. A pessoa, ela pode te criticar de uma maneira sutil em relação, por exemplo, às suas capacidades, né? Ah, mas você nem sabe fazer isso direito, né? Ah, mas nem isso você sabe. Ah, vai ver que você nem vai conseguir se reposicionar no mercado de trabalho, porque você não tem currículo, né? Não tem nem estudo. Ou então, pode ser direcionado também à parte estética da pessoa. Poxa, a moça está ficando desleixada, né? Olha só, né?
né? Como é que era diferente, como é que você agia. Então, são críticas que vão minando aquela pessoa. Ele pode também pegar uma característica mais marcante, aquilo que a pessoa tem como a sua identidade principal. Por exemplo, eu sou uma pessoa expansiva, que dou risada, que gosta de falar alto, e ele vem exatamente nesse ponto. Ai, olha só, parece que você quer aparecer. Ai, olha só como todo mundo está te olhando. Outro dia fulano falou que você é exibida. Então, nesse ponto, você começa a se questionar. Você começa a olhar para si mesmo e pensar, poxa, será que eu sou exatamente aquilo que eu pensava que eu era? Né? E aí vai caindo a autoestima. E esses pensamentos, né, que vão surgindo, acabam trazendo sentimentos que são ruins, que são desconfortáveis, e vai minando aquela pessoa. A tristeza, porque sua vida já não é a mesma, né? Você vive num ambiente que chega a ser hostil com você. A culpa, poxa, eu não sou nem merecedora, porque eu sou tão inadequada, né? Nem mereço ele, na verdade. A própria vergonha de ser quem você é, quando você se vê criticada, né, de uma forma ofensiva. Então, todos esses sentimentos vão trazendo esse indicador, sabe? De que talvez essa relação não seja boa para você, que é um relacionamento tóxico. E que não necessariamente vai vir em tom agressivo, né? Como você colocou muito bem, podem ser aquelas famosas palavras duras em voz de veludo, né? E a pessoa entende, mas ele fala com carinho, ele ou ela, porque também pode parte, né, de ambas as partes. Importante. Mas, ele fala com carinho, ele fala pelo meu bem. Mas será que é pelo seu bem? A pessoa tem essa... A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? A pessoa tem essa sensação de que não é algo feito por mal, é algo feito por bem, Até né? pra gente conseguir diferenciar uma coisa da outra. Sim. Exato. E aí entra o perigo, né? A gente vai entender tudo sobre esse assunto aos pouquinhos. E aí um ponto também, né, que existe muitas vezes nesses relacionamentos é a questão dos ciúmes, né? Que para algumas pessoas pode ser visto como proteção, como zelo, né? E na verdade é algo desmedido. Mas como a gente faz para identificar isso? Então, olha só, eu primeiro citei a característica que é a crítica. Agora eu vou falar de uma outra característica, que é a presença de um controle. Porque, olha só, o ciúmes é um sentimento humano, né? Você não precisa ser uma pessoa ciumenta para saber o que é ciúmes. Você provavelmente já sentiu ciúmes. Mas quando o ciúmes de uma pessoa começa a controlar a vida, o comportamento da outra, aí é controle. Aí não tem nada de zelo nisso, né? Não é um cuidado, não é um zelo. É uma pessoa realmente limitando a vida de outra por conta de um sentimento que é dela, que dá, né, que nós chamamos de ciúmes. E que não existe um acordo entre as partes, né? Ali realmente é uma imposição, algo imperativo. Sim, você passa a ser limitada pelo sentimento do outro. Você não tem livre escolha, né? Não, a sua vida passa a ser limitada por isso. E aí vem todas as estratégias de controle. Aí a pessoa quer que você faça uma chamada de vídeo para ver onde você está, que você passe a sua localização, né? Tudo isso de uma forma, às vezes, parecendo um zelo, né? Não, mas me põe a localização aí, porque de repente se acontecer alguma coisa, eu tô aqui, né? Mas isso, quando está associado a uma insinuação, a uma acusação, sabe, de uma possível traição. Eu confio em você, mas os outros eu não confio, sabe? Aí já deixa de ser preocupação e passa a ser realmente uma estratégia de controle. Uma outra estratégia de controle também que é muito importante de perceber é esse afastamento que essa pessoa vai causando das outras dimensões da vida da pessoa. As pessoas que são importantes, família, amigos, começar a ver esse controle em relação à maneira como eu me relaciono. Não, você não precisa de dar tanta atenção à sua família. Sua família agora sou eu, olha aqui. Eu que estou com você, lembra? Sou eu que estou com você. Os amigos, é muito comum às vezes a gente escutar relatos da pessoa que fala assim, você não percebe, suas amigas têm inveja do que você tem. E assim, a pessoa se sente uma boba, se sente até ingênua. Ai, gente, realmente, eu nem reparei que elas estão querendo, elas querem o que eu tenho. Então, todos esses sentimentos de controle, sabe? Que vão afastando, que vão isolando essa pessoa. E outro recurso também de controle é estabelecer uma relação de dependência, né, nesses relacionamentos tóxicos. E uma relação de dependência acaba sendo até mesmo a dependência financeira, né? Como é que isso se dá, Daniela? Então, olha só, nesse momento que a pessoa já está com a autoestima, né, super baixa, ela já está isolada do restante das suas convivências, né? Ela se sente sozinha, ela já não sabe muito bem quem ela é. Aí surge essa dependência, que primeiro é uma dependência emocional, né? Primariamente ela é emocional. E aí, da maneira, de repente, como essa outra pessoa limita,
pode haver essa limitação da vida profissional, né? Então, você nem vai conseguir se reposicionar. Você ganha mais ficando aqui, cuidando da nossa casa, do que trabalhando. Não vamos te dar valor, fica aqui com a gente. Então, aí a pessoa vai ficando também sem a possibilidade de se garantir financeiramente. E aí é muito sofrimento, né? Porque a pessoa realmente se vê sozinha e completamente dependente. E aí surgem aquelas chantagens, sabe? Do tipo, olha, são ameaças, né? Olha, eu vou acabar te deixando. Eu não vou aguentar e vou acabar te largando. Que vem no tom da chantagem emocional. E se eu te largar? Quem que vai te amar igual eu te amo? Quem que vai cuidar de você dessa maneira? Né? Então, a pessoa vai realmente se sentindo cada vez mais dependente, emocionalmente e, sim, financeiramente. E é exatamente na fraqueza, né? Assim, seja ela emocional ou até mesmo nessa fraqueza em relação ao aspecto financeiro que o controle ganha força. Sim, e é um controle que ele é muito exercido a partir do sentimento de culpa, né? De fazer tudo isso que a gente falou até agora, seja dos ciúmes, seja da questão dessas pequenas críticas, seja, enfim, tudo isso da questão até financeira, é muito construída fazendo com que a pessoa que está sofrendo aquilo se sinta culpada por tudo aquilo. Coisas que são normais da vida de um relacionamento saudável, a pessoa que está ali exercendo esse relacionamento tóxico, ela faz a pessoa acreditar que são coisas absurdas, né? Sair com os amigos, mas não pode, isso é absurdo, e a pessoa que é culpada é a pessoa que está ali sofrendo aquele relacionamento tóxico, que ela fica se sentindo culpada e começa a naturalizar aquelas coisas que a outra pessoa acredita que são absurdas, né? Então, tipo, ele só tá fazendo isso porque quer meu bem, porque, eu realmente, né, tava saindo demais com as amigas, realmente eu não tô ainda num lugar na minha vida profissional para tentar essa vaga, né? E aí a culpa, a pessoa começa a se sentir culpada de coisas que são normais, né? Que são básicas da nossa vida de um relacionamento saudável. E aí a culpa vai minando tudo que a pessoa tem, a questão da autoestima, tudo que a gente viu, né, até agora. E aí uma coisa muito importante que mencionei um pouquinho antes é a questão de a pessoa, às vezes, que está no relacionamento tóxico não vê isso, né? E aí já dizia Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha, né? E aí a pessoa, a pessoa muitas vezes está nesse relacionamento, mas está cega para isso tudo, até por começar a naturalizar certas coisas, né? E aí entra o papel dos amigos e familiares. Qual que é a importância dessas pessoas em volta para dar esse alerta para a pessoa que não está enxergando a própria situação? Então, como a gente disse anteriormente, provavelmente essa pessoa está até se afastando, né? Essa pessoa está tentando se afastar, a pessoa já está se sentindo bem isolada. Então, eu acredito que o principal papel é não desistir daquela pessoa. Se colocar no lugar de quem, no momento que aquela pessoa resolver pedir ajuda, ela confia em você. É você não ser mais um a estar criticando, sabe? A fazer a crítica, a julgar. Você não se colocar nesse lugar. Porque, olha só, pode ser que o sofrimento de quem está vendo também seja muito grande. Imagina você vendo um filho, ou a sua mãe, o seu pai, passando por isso. Então, você começa a sofrer demais e, se bobear, você até se afasta também por conta desse sofrimento. Então, se for esse o caso, busca ajuda, sabe? Vai buscar ajuda para que esse sofrimento seu, que é tão grande de ver aquela pessoa sofrendo, não te atrapalhe na hora de ajudar aquela pessoa, de realmente ser fonte de apoio para ela, sabe? Que você seja aquela pessoa que ela vai procurar quando precisar. E antes da gente seguir o nosso bate-papo, só queria fazer um comentário aqui que nós recebemos uma participação pelo nosso YouTube do Tiago Oliveira, que está acompanhando Manhã Diversa por lá. Inclusive, fica a dica para você que está nos assistindo. É mais uma opção para você acompanhar Manhã Diversa pelo YouTube, que dá para ver de onde você estiver, né? E ele deu bom dia para todo mundo, então bom dia para você também, Tiago. Muito obrigado por estar ligadinho na gente. E se você que está assistindo também quer participar do programa, além do nosso WhatsApp e Instagram, também dá para participar pelo chat, viu? E faz que nem o Tiago, né? Manda isso mensagem. Aí, manda mensagem pra gente. E, ó, a gente falou no finalzinho do bloco anterior com relação à importância das pessoas ao redor da família e dos amigos a ajudarem a pessoa que está sofrendo com um relacionamento tóxico a identificar esses sinais e a sair dessa situação. Mas também pode acontecer da família e dos amigos identificarem que alguém que eles conhecem está sendo a pessoa que está infringindo o sofrimento, que é a pessoa que está causando, né, está sendo abusiva naquele relacionamento. Nesse caso, qual que é o papel dessas pessoas? O que elas devem fazer? Então, assim como a vítima, né, no caso, o abusador também tem características muito diferentes, né? Não são sempre iguais as motivações que levam uma pessoa a ser abusiva. Então, no caso de um abusador que está apenas reproduzindo um padrão, sabe? Aquele padrão que ele aprendeu, de repente até a maneira que ele foi criado, provavelmente pode ser uma criança que foi espancada, que entende que o amor
ele é sim possível dentro de uma relação que é violenta, que é abusiva. Então, nesse caso de uma pessoa que passa a reconhecer isso, sabe? Ele pode ficar até confuso. Como é que eu faço diferente disso? Eu não sei fazer diferente disso. Como é que eu faço? Então, nesse caso, as pessoas que estão ao redor, que estão observando esse comportamento, elas têm como ajudar, né? Mostrar de uma forma carinhosa, gentil, olha só o que está acontecendo. E aí, direcionar essa pessoa a pedir ajuda, porque ele precisa de ajuda para entender, para fazer uma mudança de comportamento. É muito importante que a gente diferencie da vítima. A vítima não é responsável por ajudar essa pessoa. A vítima tem que se cuidar, se proteger, né? Mas para quem está perto, para quem vê, pode sim, né, ser uma boa fonte de apoio. Agora, eu gostaria de fazer uma diferenciação. Se a pessoa que é abusiva, ela tem prazer naquilo, ela maltrata porque ela tem prazer, ela despreza porque ela se sente bem vendo o outro daquela forma, provavelmente essa pessoa não reconhece que precisa de ajuda e dificilmente você vai conseguir ajudá-la a buscar. E dependendo entendeu? da situação, pode até beirar algum tipo de psicopatia, né? Sim, um transtorno, né? Sim. E eu acho que esses dois pontos, eles são realmente determinantes. A gente conseguir identificar os envolvidos e ajudar as pessoas que realmente querem ser ajudadas, né? Seja ela a vítima ou a própria pessoa, o abusador, como você colocou. Porque enquanto o nosso mundo ficar dividido ao meio, nessa dicotomia, sem que a gente faça essas análises individuais, né? Que são complexas e a gente coloca todo mundo numa caixinha, né? Você é o ruim, você é o bom. Nada definitivamente acontece. Não é à toa que a gente está aqui no nosso estúdio, né, para conseguir desenvolver esse assunto de uma forma detalhada. E também a gente sabe que esses relacionamentos tóxicos, infelizmente, não acontecem só em relacionamentos amorosos. Eles podem acontecer entre amizades. A gente fala, não, meu amigo, minha amiga há tantos anos, e às vezes é uma pessoa que te faz mal há anos, né? Ou então familiares, que também a gente não escolhe necessariamente, né, de onde vem, mas lá, naquele ambiente familiar, aquilo pode estar te fazendo muito mal. Ou ambiente de trabalho, que você fala também, eu quero estabelecer boas relações, mas sem precisar me expor, como é que eu faço essa medida? Então, todos esses outros relacionamentos, Daniela, eles podem também ser tóxicos? Sim, com certeza. Em qualquer ambiente em que exista relacionamento humano, o poder, ele pode ser exercido de forma abusiva. Então, vamos começar mesmo ali, na família, né? Como que culturalmente certas agressões, certas violências são permitidas dentro do ambiente familiar, né? A criança, ela é tratada de forma violenta, a criança que vai crescer, que vai ser um adulto. Você não bate num companheiro de trabalho, né? Mas você se sente no direito de bater no seu filho. Então, olha só, como que é complicado você conseguir estabelecer um limite dentro desse ambiente que muitas vezes é um ambiente que já é violento. Então, e essa característica, ela vai permear a vida do adulto. Se eu sou tratada de uma forma violenta em casa, possivelmente eu associo a violência ao sentimento do amor. E eu vou achar que bater também pode ser um cuidado. E isso na minha vida adulta também. E aí entra eu nas minhas relações de amizade, né? Eu nas minhas relações de trabalho. Então, nos relacionamentos de amizade, eu até fiz uma certa reflexão sobre como identificar, né, que aquilo possa vir a ser um relacionamento abusivo. E aí eu pensei, poxa, não tem muito como você saber a princípio, sabe? Quem vai se tornar uma pessoa em que as características, né, vão te fazer uma vítima. Mas você pode, sim, sempre estabelecer o limite. Nas amizades, sabe? Olha, não é porque você é controlador, é rígido, é violento, é grosso, sabe aquela, é grosso, que você pode ser comigo. Então, essa maneira de estabelecer o seu limite, ela pode estar dentro da sua relação de amizade. Uma camada de proteção mesmo, né? Exatamente. E verbal, né? Olha, aqui não. Aqui você não vai fazer isso comigo. Comigo você não vai chegar nesse ponto. Estabelecer mesmo. E aí, agora no trabalho, olha só como é que já é complicado. No trabalho tem uma hierarquia, tem uma relação de poder em que talvez você não possa se manifestar. Talvez não haja espaço. E olha só, pensando socialmente, essas pessoas, infelizmente, ocupam cargos de poder. E, infelizmente, a sociedade valoriza essas características em grande parte das pessoas. Não, é bom, é firme, fala o que tem que ser falado, não tem medo de nada. A sociedade chega a valorizar aquela característica. Então, se você está passando por essa situação no ambiente de trabalho, em que você não vai conseguir estabelecer o limite, porque você está ali, né, numa situação de quem não pode fazer isso, então você tem que fazer uma reflexão.
se é que isso não vai te adoecer, sabe? Porque se aquela pessoa está ali, todos sabem dessa característica, ela está ali validada, ela pode. Então, é importante que você faça essa reflexão. Mas aí a lei está andando, né? No começo do ano passado, de 2022, o burnout, por exemplo, ele foi caracterizado como uma doença ocupacional. Então, a empresa, ela pode ser acionada caso você seja diagnosticado. E o diagnóstico vem exatamente com isso. Assédio moral, metas abusivas, sabe? Metas irreais, um tratamento onde você é criticado de uma forma agressiva, de uma forma, sabe, frequente. Tudo isso caracteriza, sim, a empresa, né, como sendo responsável por essa pessoa que está causando um abuso. E para evitarmos traumas, né, sejamos cada vez mais seletivos nas nossas amizades, no nosso ambiente de trabalho, quem a gente quer que faça parte do nosso mundo, né? Com certeza. E a gente começou a nossa entrevista falando de um ponto muito importante, que é a banalização desse termo, relacionamento tóxico, né? Se por um lado é muito bom que esse tema esteja em alta para justamente levantar discussões como essa que a gente está tendo hoje, por outro lado também gera essa banalização, né? Então quais são os perigos, os riscos, né, de uma falta de comprometimento na hora de trazer esse assunto à tona para realmente que esse assunto seja tratado da forma correta? Então, isso é muito importante, merece destaque realmente. Porque se você trata esse assunto, né, sem trazer possíveis causas que são sociais, né, sem mostrar a consequência daquilo na vida das pessoas, corre-se o risco desse assunto ser tratado como um problema que está sendo causado e não como uma coisa que está ali posta, que faz parte da realidade, que traz tanto sofrimento para tanta gente, né? São gerações marcadas por relações que são tóxicas e que não tinham nem como falar sobre isso, né? Até pouco tempo atrás não era nem falado. Então, essa é a importância de você dar a esse assunto um pouco mais do que o que a gente vê superficialmente, sabe? A sociedade, ela precisa de evoluir para tratar esse tema até como um tema que está invisível, sabe? Porque, olha só, se a gente partir de um princípio que a pessoa... O primeiro passo para ela sair do relacionamento abusivo, ela reconhecer que ela está num relacionamento abusivo. Mas se a sociedade em que ela vive normaliza aquele comportamento, pode parecer que o erro é dela. Sou eu que não sou forte o bastante para manter um casamento, né? Isso é muito comum a gente escutar. Sou eu que sou fraca, sou eu que não consigo. A partir do momento que você se vê numa relação onde aquele comportamento é normalizado, é visto como ok, você não vai querer sair dali porque você acha que é você. Então você, a partir do momento que você reconhece, não sou eu, é esse relacionamento que é ruim, é esse relacionamento que me faz mal. Aí você começa a entender que você precisa de ajuda, que você precisa sair dali. Mas enquanto esse assunto é tratado de maneira superficial, que a gente não aborda realmente o que está por trás disso, pode parecer que estão criando casos, sabe? Assim como é comum a gente escutar, às vezes, em conversas, pessoas falando, mas também hoje em dia não pode mais nada, né? Hoje em dia é muito difícil. Ou o contrário, né? Tudo é relacionamento tóxico e aí o assunto fica completamente perdido e não é analisado com a complexidade que tem, né? Sim, e um outro ponto, Daniela, que eu acho que é determinante também é, como seres humanos que somos e nesse processo de construção, a base comparativa se faz necessária. Então, para a gente conseguir detectar e identificar um relacionamento que não é nada saudável, é fundamental que a gente saiba o que é um relacionamento saudável. E essa é a minha pergunta para você. O que é de fato um relacionamento saudável? Então, falando do relacionamento amoroso, né, mas a gente pode, né, generalizar. Quando você está numa relação saudável, você dá o que você tem de melhor e você recebe o que você tem de melhor. Então, você percebe que o outro te dá apoio, você percebe que você cuida, mas você também é cuidada, né? É diferente de um relacionamento onde tudo se torna uma disputa em que um sempre está ditando as regras para o outro. Então, o saudável é você conseguir compartilhar a sua vida, perceber que vocês estão caminhando juntos. Não é que não existe conflito, né? Isso também é importante. Não é qualquer conflito que é tóxico. O conflito, ele existe, mas ele vai ser resolvido pelo casal, de uma maneira que favoreça o casal e não só a um dos dois, né? Eu acho que essa diferença pode nos ajudar a entender
se é isso que está acontecendo comigo ou não. Eu me vejo dessa forma, né? Naquele relacionamento, eu sou minha melhor versão, eu estou ali sendo o que eu tenho de melhor, o que eu posso fazer de melhor pelo outro e por mim mesma. Porque aí, eu fazendo por mim mesma, meus relacionamentos fora do casamento estão saudáveis, né? Minha família, meus amigos, a minha vida profissional, tudo anda, né? E, Daniela, uma coisa que a gente tem que comentar também antes de encerrar o nosso bate-papo é que não basta simplesmente a pessoa sair do relacionamento, né? Aqui a gente deu as ferramentas para ajudar todo mundo a identificar se está vivendo um relacionamento tóxico, se conhece alguém que está nessa situação ou alguém que está sendo tóxico e abusivo, né? Mas não basta só sair, até porque um relacionamento como esse pode deixar traumas, pode deixar marcas, pode fazer com que a pessoa tenha dificuldade de se relacionar de novo, né? E aí entra a importância de ter um acompanhamento profissional, de ter esse amparo, não só das pessoas ao redor, mas também de uma pessoa capacitada para, né, poder dar essa luz. Então, muito obrigada também pela sua presença aqui hoje. Ai, obrigada, gente. Eu realmente acho muito importante, né, abordar esse tipo de tema e que a pessoa entenda que existem profissionais que podem ajudá-la, né? Obrigada, viu, por Obrigada todos os a vocês. esclarecimentos e por a gente ter conseguido realmente construir um panorama, né, que envolva ali que mostre todos os envolvidos nessas situações. Obrigada, viu? Né? Obrigada.